de massa M igual a 1 kg pode deslizar ao longo de uma superfície horizontal, cujos coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a superfície são, respectivamente, 0,5 e 0,3, conforme a figura ao lado. O bloco está conectado a uma barra delgada, de comprimento L e de densidade linear de massa uniforme e igual a 250 gramas por metro. Então, para que o bloco de massa emissão não deslize, o maior comprimento da barra delgada deve ser: item A, 1 metro, item B, 1,5 metro, item C, 2 metros, item D, 2,5 metros, item E, 3 metros. Bem, a gente tem que atentar para o enunciado. O que ele pergunta ele quer saber quais são as condições desse problema para que o bloco de massa emissão não deslize. Então, se a gente está falando que esse bloco emissão não vai deslizar, a gente está falando de um coeficiente de atrito estático, porque não vai haver movimento relativo entre essa superfície do bloco e a superfície do plano em que ele está em contato. Então, como essas superfícies não vão se mover uma em relação à outra, a gente está falando de um coeficiente de atrito estático. Então, o coeficiente que a gente vai usar é o μ estático, que é 0,5. Então, vamos guardar essa informação aí. Então, para que isso aconteça, a gente deve ter o conjunto de forças resultantes que atua em emissão igual a zero. Então, em emissão a gente tem a normal de emissão, a gente tem o peso, que é emissão vezes G, e a gente tem aqui, para a direita, horizontal, a tração no fio. E aqui para a esquerda, compensando essa tração, tem a força de atrito estático, que a gente já escreve aqui, μ estático vezes a normal. Certo? Nesse caso em que o plano não está inclinado, né, a gente sabe que essa normal vai ser igual ao peso. Então eu vou chamar, se o movimento ocorresse, ele ocorreria nessa direção aqui, vou chamar essa direção de x, vou chamar essa direção aqui de y, para cima. Então na direção x, a gente vai ter, quais são as equações que a gente tem? A tração, que é positiva, porque aponta ao longo da direção x, menos μ estático vezes a normal. Isso tudo vai ser igual à massa do bloco, que é a emissão, tá aqui, vou fazer assim, emissão, vezes a aceleração desse bloco na direção x, tá? Eu vou fazer um probleminha um pouco mais geral, só para você entender como essas equações são construídas. Eu vou fazer assim, aceleração do bloco emissão na direção x. Na direção y, para esse bloco, a segunda lei de Newton fornece que a normal menos a emissão vezes g seria igual a massa vezes a aceleração do bloco emissão na direção y. Só que o bloco não está nem flutuando nem afundando no plano, então isso aqui está em equilíbrio e deve ser igual a zero. Outra coisa que a gente vai reparar é que se a gente não quer que o bloco se mexa na direção x, essa aceleração aqui também tem que ser zerada. Então isso aqui é igual a zero. De maneira que a gente encontra que a tração vai ser igual a... Vamos fazer assim, antes de escrever a tração, eu vou reescrever a equação y, porque eu já obtenho o valor da normal. A normal menos emissão g é igual a zero. Isso implica que a normal vai ser igual a emissão vezes g. Ok? Na direção x, aí eu posso escrever que tração menos o coeficiente de atrito estático, né, vezes a normal é igual a zero. Então a gente pode dizer que a tração está sendo igual a μ estático vezes a normal, mas a normal a gente viu que é emissão vezes g. Então esse é o valor da tração. A tração que você tem que ter no fio, que satisfaz essa condição de aceleração na direção x igual a zero, ela tem que ser μ estático vezes emissão g. Então, se você quiser saber quanto isso aqui vale, só por curiosidade, não precisa fazer essa conta agora, vale 0,5 vezes a massa emissão, que é 1,
vezes a gravidade local, que é 10. Então isso aqui, se você quiser saber de antemão, vale 5 newtons. Para o bloco a barra, né, o outro bloco, a gente tem a força de tração para cima, T, e a gente tem o peso dessa barra para baixo. Eu vou chamar de Mzinho vezes G. Ok? Então, se eu chamar essa direção aqui, né, de Y, aqui, assim como no problema anterior, a gente vai ter que ao longo da direção Y, a gente tem a tração menos Mzinho vezes G igual a massa dessa barra, que a gente não conhece ainda, né? A gente só tem a densidade dela, massa dessa barra, vezes a aceleração dessa barra, massa Mzinho, na direção Y. Como a gente está resolvendo um problema em equilíbrio, essa aceleração é zero, e a gente pode escrever que a tração é igual a Mzinho vezes G. Então, a gente sabe quanto vale a tração nesse fio aqui, ou seja, a gente sabe quanto ele está tensionado. A gente sabe que esse fio está tensionado em uma tração T. Então, do primeiro bloco, a gente conheceu, né, que T tinha que ser igual a μ estático vezes Mzão vezes G. Do segundo bloco, a gente viu que a tração tem que ser igual a Mzinho, que é desconhecido, vezes G. Então, a gente pode escrever Mzinho vezes G igual a μ estático vezes Mzão. Perceba que a gente não precisava ter calculado, porque aqui, ó, as massas se cortam, certo? Então, a massa dessa barra tem que ser igual a μ estático vezes Mzão. Mas como é que a gente calcula a massa dessa barra? Bem, ele deu uma densidade linear de massa. Ele diz que a cada metro de barra nós temos 250 gramas, certo? Então, você poderia fazer isso aqui, ó. Você poderia pegar μ estático, que é 0,5, vezes a massa Mzão, que é 1, e vai encontrar que essa massinha tem que ser igual a 500 gramas, né? Dá 0,5 kg, que é o que dá na nossa conta, né? Então, 0,5 kg dá 500 gramas. Então, se a barra vai pesar 250 gramas por cada metro que ela tem, então quantos metros a gente vai precisar? Precisar 2 metros para ter meio quilo. Então, outra forma de fazer isso é saber que essa massa ela é um lambda, que é a densidade linear, vezes o comprimento da barra, que é o que a gente quer saber. Isso tem que ser igual a μ estático vezes Mzão, que a gente já calculou. Então, o comprimento da barra é μ estático vezes Mzão sobre lambda, e esse lambda é a densidade linear de massa, 250 gramas por metro. Então, você pode fazer essa conta e também vai encontrar 0,5 vezes 1 dividido por 250, perdão, que no caso em quilogramas fica 0,25, e aí isso aqui dá igual a 2. Então, o L é igual a 2 metros. Então, esse é o comprimento máximo que a barra tem que ter para que o peso dela, né, não puxe o bloco Mzão com mais força do que a força de atrito estático consegue mantê-lo parado. Então, a resposta desse problema é o item C, 2 metros. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e bons estudos.